Oi, pessoal incrível, tudo bem? Diogo Cabral aqui falando. Nessa aula de hoje eu vou te explicar como funcionam as emoções programadas. Você quer saber por que você sente ansiedade exagerada? Por que você tem timidez? Ou por que você sente uma raiva, às vezes, descontrolada sobre alguma situação? Ou, muitas vezes, porque você percebe que você não perde controle, você perde o controle das suas emoções e você não consegue se controlar. Você quer entender toda essa estrutura? Quer entender por que você é dominado pelas suas emoções? Pois é, eu vou te explicar daqui a pouco isso com profundidade. Mas antes, clica aqui embaixo para se inscrever se você não está inscrito ainda no canal e curte também. E outra coisa, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma aula completa sobre emoções programadas para você se aprofundar. Se você quiser, você clica lá depois do final da aula, tá? Assiste a primeira aula, depois você clica lá. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender é a diferença entre emoção natural e emoção programada. A emoção natural é aquela emoção que a gente sente para proteger a nossa vida, que é a luta ou fuga. Por exemplo, quando você tem medo de alguma coisa arriscada. Imagine o seguinte, imagine se você está em cima de um prédio de 20 andares e alguém vem na sua direção para te empurrar. É lógico que você vai sentir medo, né? Por quê? Porque seu cérebro automaticamente vai perceber o perigo e vai liberar uma química emocional para você sair dali para a pessoa não te empurrar. É lógico, isso é natural. Isso é um medo natural para proteger a sua vida. Outro exemplo, uma pessoa vem na sua direção com a faca na mão, um louco, com a faca na mão, na sua direção, na rua, e você vê aquele louco vindo na sua direção, você vai fazer o quê? Você vai ficar esperando ele te atacar? Lógico que não, você vai correr naturalmente para proteger a sua vida. Então seu corpo vai fazer toda uma mudança de química emocional, fazendo toda uma estrutura do seu corpo para você fugir daquela situação naturalmente. Na raiva, por exemplo, você pode ver alguém da sua família sendo atacado, apanhando de alguém, e você vai lá e protege usando a raiva natural. Ou você está numa situação de perigo, onde alguém está querendo te atacar, ou está querendo te assaltar, ou te matar, e você precisa se defender. E aí seu corpo naturalmente libera raiva para você se defender daquele momento. Aquilo ali são momentos de perigo para você lutar ou fugir para proteger a sua vida. Agora, o que são emoções programadas? É quando você aprende a ter esses medos naturais em situações que não são de perigo para a sua vida. Olha só que simples. Imagina assim, a pessoa ela vai fazer uma apresentação em público. E aí ela fica morrendo de medo de fazer aquela apresentação em público. Por quê? Porque ela pensa, e se eu errar lá na frente e as pessoas rirem de mim? E se eu não for muito bem? E se as pessoas não gostarem do que eu vou falar? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu tiver feio? E se eu tiver estranho? E se eu tiver isso? Ou seja, o medo que ela tem é o medo de ser criticada, é o medo das pessoas julgarem ela, é o medo dela errar, é o medo, mas não é um medo de uma coisa que vai realmente ferir ela, né? As pessoas rir dela, por exemplo, vai matar ela? Claro que não. Mas aquele medo é porque ela aprendeu a ter aquele medo. Alguma experiência que ela teve no passado, por exemplo, que ela viveu uma situação como aquela, onde ela se expôs em público e aconteceu uma coisa que deixou ela chateada, alguém fez uma piadinha, ou ela se sentiu humilhada por alguma situação, ou seja, e aí ela cria ali uma emoção ligada, uma emoção programada ligada a o que aconteceu com, meu Deus, e se acontecer de novo? Então ela sente um medo e ela liga as duas coisas. Eu vou te mostrar isso como funciona no seu cérebro, mas ela liga as duas coisas e a partir daquele momento ela começa a ter medo de falar em público, por exemplo, ou de fazer alguma coisa que ela vá se expor para várias pessoas, certo? Agora sim, outro exemplo aqui de emoção programada. A pessoa que alguém fala para ela, você é chata, e ela fica com raiva, né? É uma coisa simples, né? Você é chata, mas ela fica com raiva. Ou ela fala assim, ou alguém não faz o que ela quer, ela pede alguma coisa para alguém, a pessoa não faz o que ela quer, ela fica chateada com a pessoa, ela fica com raiva da pessoa, ou seja, é uma emoção programada. A raiva, a pessoa deixar de fazer o que ela quer, é algum tipo de ataque contra ela? Claro que não. É somente o quê? É uma resposta que a pessoa deu para ela, mas ela, por ter uma emoção programada, ela age de forma desproporcional diante daquela situação. Quando você se descontrola com alguém e fica chateado com alguém, isso é uma emoção programada. Quando você fica com medo de fazer alguma coisa, seja timidez, ou receio de alguma coisa acontecer de errado, ou ansiedade por aquilo não acontecer e não acontecer do jeito que você quer, medo de não conseguir, medo de errar, medo das pessoas te criticarem, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, enfim, todos esses medos e essas raivas, essas emoções programadas, inclusive a própria tristeza, né? A pessoa fica triste porque porque a pessoa não fez o que ela queria, ou fica triste porque alguém
sei lá, falou alguma coisa que ela não gostou. Então isso tudo são emoções programadas, emoções aprendidas. E essas emoções não são naturais. Você só fez o quê? A ligação entre essas situações com a emoção real, que é a emoção natural. E aí o seu corpo, sua mente inconsciente, como ela não sabe distinguir o que é realidade do que é imaginado, você imagina aquela situação e você sente aquela mesma emoção, o mesmo sentimento e começa a sentir a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, ela tem muitos medos. Por quê? Porque o medo é a base da ansiedade. O medo de e se acontecer tal coisa? E se não for como eu gostaria? E se alguém não gostar? E se eu for humilhada? E se eu for criticada? E por aí vai. Então ela pensa em alguma coisa no futuro negativa, certo? Agora eu vou te mostrar como funciona isso no seu cérebro aqui no quadro. Vem cá. Lê isso aqui comigo. Os neurônios que disparam ao mesmo tempo se ligam entre si. Se ligam entre si. E isso acontece de que forma? Vou dar um exemplo. Imagina que você teve um dia na sua vida que você foi criticado, lá na sua infância. Na infância, mais novo. Foi criticado, pode ter sido pela sua mãe, pelo seu pai, por algum tipo de crítica. Ou alguém próximo a você que era importante para você, ou foi criticado no meio de um monte de gente e se sentiu mal com aquilo. E aí você foi criticado uma vez. Antes de você ser criticado, você nunca teve uma referência de crítica. Tipo assim, eu fui criticado. Às vezes a pessoa falou, olha, você não está indo bem com isso aqui, faz assim de uma forma diferente. Isso foi um tipo de crítica às vezes. Aí você fala assim, não, tudo bem, não sentiu nada. Mas a partir do momento que você se sente mal com alguém que te criticando de forma muito bruta, tipo, seu burro, seu idiota, você fez isso errado, poxa, que burrice, que idiotice. A pessoa às vezes não faz de propósito, mas é a forma que a pessoa sabe fazer. Mas aí foi sua mãe ou seu pai, que são pessoas importantes para você, por exemplo, e aí você se sente criticado, né, naquele momento, e aí aquilo dói para você. Você sente uma dor, você fica chateado, aquilo é ruim, é muito ruim ser criticado. E aí você cria o quê? Se você acha que é muito ruim ser criticado, então você vai fazer o quê? Uma ligação daquela crítica com algo ruim. Então você vai ficar naturalmente com medo de ser criticado. E por que você vai ficar com medo de ser criticado? Então imagina que é uma conexão neural no seu cérebro de fui criticado. Até esse momento, até antes de fazer essa ligação, até você ser criticado e se sentir mal por ser criticado, você não sentia medo de ser criticado. Mas aí você sente agora medo, porque foi muito ruim, aquela crítica aconteceu no meio de várias pessoas e você se sente mal com isso, ou você viu alguém acontecendo isso com alguém e você começou a ficar com medo de sentir aquilo porque você viu um amigo seu ou alguém conhecido seu sendo criticado no meio das pessoas, as pessoas fazendo, rindo dela ou fazendo alguma coisa referente a ela e você falou, caramba, nunca quero passar por isso. E aí automaticamente você faz uma ligação. Por quê? Você faz uma ligação, porque ao mesmo tempo que você foi criticado, você vai e sente. Você pensa, fui criticado, conexão neural, fui criticado. Depois você sente o medo. Meu Deus, se eu for criticado vai ser muito ruim. Aí as duas foram ativadas ao mesmo tempo. Os neurônios do fui criticado, do medo, são ativados automaticamente. E o que acontece? Seu cérebro faz uma ligação neural e liga um com o outro. Então agora, toda vez que você pensar em ser criticado, automaticamente você sente medo também. Aquele mesmo medo natural. O medo natural, ele prepara o seu corpo para uma movimentação de fuga. Então, por isso que quando a gente sente medo, a gente sente, às vezes, a gente sente a palpitação no coração, às vezes a barriga fica com uma sensação aquela sensação de ansiedade, né? Aquela coisa assim, que é meio que parece que fica fria a barriga, né? E isso acontece por quê? Ou às vezes a sensação estranha no peito. Isso acontece por quê? Porque quando o medo natural faz com que o seu corpo tire sangue de várias partes do seu corpo, retirando esse sangue dessas partes para colocar nas partes que você usa para fugir, pernas, braços, para lutar, né? Para fugir ou para lutar. Então ele vai tirando o sangue daquelas partes. E por isso que você sente aquelas coisas, palpitação, uma sensação, às vezes, de dor da barriga fica doendo, ou então aquele frio na barriga, essa parte aqui do peito às vezes dá um peso. Isso tudo acontece por quê? Porque é a mesma... porque, como eu disse a você, o inconsciente ele não sabe o que é realidade do que não é realidade. A não ser que você diga isso para ele. Então, até que você diga isso para ele, ele vai continuar achando que aquilo ali é um medo, é uma coisa que ele precisa ter medo. E por isso que é tão prejudicial você ter emoções programadas. Então aí vamos pro próximo aqui. Aí tem algumas pessoas que elas vão sentir medo de ser criticada.
E tem outras que vai sentir raiva por ser criticada. Por exemplo, todo mundo, exemplo de crítica aqui, mas pode ser qualquer tipo de medo. Pode ser ser rejeitado, pode ser humilhado, pode ser medo das pessoas, pode ser timidez, né? Ai, poxa, a pessoa sei lá, a pessoa não vai gostar de mim do jeito que eu sou, né? Enfim, pode ser qualquer tipo de medo. Então, eu estou dando exemplo aqui criticado porque é muito mais comum, mas pode ser qualquer coisa, certo? Então ela vai lá e agora ela foi criticada. Ela fica com raiva porque ela foi criticada. Ela fica com raiva daquilo. E aí quando alguém fala alguma coisa que parece uma crítica para ela, ela foi criticada, ela sente a raiva ao mesmo tempo. Então as duas estão ligadas, né? Foi criticada, ficou com raiva porque foi criticada. Duas conexões neurais, dois neurônios ativados ao mesmo tempo. Crítica, raiva. Se ligam, automaticamente você ligou as duas. Então aí você já vai sentir, opa, alguém me criticou, eu tenho que me defender. Mesmo que não seja uma crítica, mesmo que só pareça uma crítica. Ah, e pareceu uma crítica para mim, aquilo ali, a pessoa me criticou. Já se defende dela. E aí vai e age com raiva. Entendeu? Então a pessoa falou alguma coisa, um irmão seu, alguém da sua família, um amigo, ou alguém que você não conhece, criticou você de alguma forma, você já fica com raiva e vai e se defende. Ataca, fala de forma mais grossa, mais forte. Ou então, você pode ser aquele tipo de pessoa que fica triste, que faz uma ligação neural para tristeza. Então, tem gente que vai ser criticado e vai ficar triste porque foi criticado. E por que ela fica triste? Porque ela cria a conexão neural entre fui criticado e tristeza. E aí quando ela é criticada, quando alguém fala alguma coisa para ela que parece uma crítica para ela, que ela interpreta como crítica, quando alguém vai realmente falar alguma coisa dela, aí ela fica sentindo mal, triste, desanimada. Caramba, fulano me criticou, falou mal de mim e tal. Aí fica aquelas coisas na cabeça, né, que fica remoendo. E aí tudo isso acontece com ela e ela fica triste. Ainda mais se for alguém importante para a vida dela. Isso tudo acontece no seu cérebro. Como é que você faz para mudar isso? Simples. Você precisa, primeiro, desassociar o fui criticado, por exemplo, mas poderia ser, por exemplo, ser rejeitado. Poderia, por exemplo, as pessoas me julgar pela minha aparência, ser julgado. Ou poderia ser, por exemplo, as pessoas, a pessoa me rejeitou, eu fiquei com raiva dela. Ou a pessoa me rejeitou, eu fiquei triste. Ou então a pessoa me abandonou, ou eu me senti sozinha, medo de ficar sozinha, ou medo de ficar doente. Tudo isso tudo isso é a ligação de neurônios entre neurônios, certo? Então aí você tem lá esse caminho neural com esse caminho neural interligado. Você tem que primeiro fazer o quê? Anular isso aqui, ó. Anular esse caminho neural. Quebrar essa ligação. E criar uma ligação nova, uma ligação para outro neurônio. Então, por exemplo, vamos supor que você foi criticado e você não quer mais sentir medo de ser criticado. Você precisa criar uma nova conexão neural para outra situação. Vamos imaginar que você tem lá uma conexão neural no seu cérebro, onde nessa conexão neural, vou até colocar um pouquinho melhor, que aquela conexão neural, em vez de ser o medo de ser criticado, você faz a ligação fui criticado para, por exemplo, né, faz a ligação aqui, ó, liga um com o outro, e aí a ligação aqui é fico neutro. Por exemplo, fico neutro. A gente pode fazer uma ligação neural como tipo, quando a pessoa me critica, tô nem aí, é besteira, não tem nada a ver comigo. Ou seja, você quebrou aquela conexão neural e criou uma conexão neural onde você fica neutro agora quando alguém te critica. A mesma coisa para raiva. Aí tira a raiva, tira a tristeza. Alguém me criticou, ok, mas não sinto mais nada. Não, tranquilo, me criticou, ok. Você faz uma ressignificação do que é ser criticado para que você crie uma nova conexão neural no seu cérebro de que você agora não precisa mais ficar com medo ou com raiva ou triste porque foi criticado. Agora você só vai ficar neutro. Porque a conexão neural agora é essa. É isso que o cérebro vai encontrar agora. Quando ele for pensar, quando você for criticado, é isso que ele vai interpretar agora. A interpretação dele vai ser aqui. Isso aí não é nada. E pronto. Entendeu? Por isso que tem pessoas que são criticadas que ficam com medo, com raiva, com tristeza. E por isso tem pessoas que são criticadas que não estão nem aí. Porque para ela não significa nada. Não tem nenhuma ligação neural entre medo, por exemplo, e ser criticado. Não existe uma ligação entre eles. Para ela é separado. Para ela é neutro. Para ela é nada. Entendeu?
É basicamente isso. E isso é importante para você entender por quê? Porque é assim que as emoções programadas acontecem. E aí você tem uma função do cérebro que é a plasticidade neural. Que você não... Isso quer dizer o quê? Para ficar até mais claro para você. Isso quer dizer que você não está condenado. Você não está condenado a ser ansioso. Você não está condenado a ser tímido. Você não está condenado a ficar com raiva. Você não está condenado a ter problemas emocionais. Você não está condenado. Você pode mudar a partir da plasticidade neural. Essas conexões neurais que você está vendo aqui, nosso cérebro, ele pode ser modificado, ele pode se modelar. Ele pode modelar ao ponto de você sentir muito medo de alguma coisa agora e você fazer uma remodelagem, remodelar o seu cérebro ao ponto de você não sentir mais medo daquilo que você sentia tanto medo. Ou você não sentir mais raiva, não sentir mais tristeza. Então, muitas vezes você, às vezes, tem depressão, ou é muito ansiosa demais, ou sente medo de muita coisa, tem algum tipo de fobia, e aí você não sabe por que você sente aquilo, e você às vezes acha que aquilo está condenado àquilo, você vai viver a vida toda daquele jeito. Na verdade, não. Você não está condenado, você pode mudar. É só você fazer uma reprogramação das suas emoções, mudando, remodelando as suas conexões neurais. Tá certo? Então, gostou da aula? Quer aprender muito mais e de forma mais profunda? Eu deixei um link aqui embaixo, temporariamente, com um curso gratuito de autoconhecimento emocional. Esse curso é gratuito, por tempo limitado. O link está aqui embaixo e para você ter acesso é só ir lá, clicar e assistir às aulas. Olha só, por tempo limitado, hein? Aproveite, está lá o link, assista às aulas, aproveite para se autoconhecer, se autoentender para você ter controle das suas emoções. Um grande abraço e até mais.